Estamos de volta, hoje é 2 de junho de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria, tem esse vídeo que nós vamos passar ali na tela, nesse novo formato que a gente está trabalhando agora. Bom, gente, é o seguinte, Bolsonaro não pode falar nada, você não pode falar nada, mas o ministro Celso de Mello pode fazer comparações absurdas, né? Enfim, vamos à matéria para você entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta as notificações na descrição do vídeo. Você vai encontrar a conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e seja um colaborador. Infelizmente, gente, nós estamos passando por um período de ditadura do STF, disfarçada de democracia. Estão lutando pela democracia, mas é uma democracia que cala o povo brasileiro. E eu acho que isso aqui vai ficar bem claro nesse vídeo, porque esse vídeo que a gente vai passar para ali vai fazer uma narrativa da estratégia da esquerda para tentar derrubar Bolsonaro e voltar novamente a ter o controle das mídias, das redes sociais e o mais importante, que é o que eles mais querem, das nossas vidas. Vamos lá? Olha aqui. O ministro pode chamar os outros de nazistas e eu não posso apontar os absurdos próprios de um juiz de merda. Ele faz uma referência aqui a Celso de Mello. Eu não estou lembrado se o nome do camarada é Faustino, que é um ex-ministro do STF, que inclusive foi padrinho de Celso de Mello para colocá-lo lá no STF, que uma certa vez, lá numa votação relacionado, se não me engano, ao Sarney, se não me falha a memória, né? Era para votar a cassação do Sarney, uma coisa assim, ou para votar para ele sair da presidência do Senado, era uma coisa assim. E Celso de Mello, a imprensa estava dizendo que Celso de Mello parece que seria favorável e não sei o que, e tal, não, seria contra, né? E tal. E aí Celso de Mello, na hora que foi votar, verificou que a maioria votou, eu não estou lembrado se ele era contra ou a favor, vamos fazer de conta que ele era contra, né? Aí a maioria votou contra e ele viu que o voto dele não faria diferença e aí ele foi e votou a favor. Perguntado pelo seu padrinho, que inclusive escreveu um livro, que também era ex-ministro do STF, né? Por que ele fez isso? Por que ele votou, né, o contrário? Durante uma ligação ele ligou, perguntou, ele falou assim, não, porque na verdade a mídia disse que eu ia votar de um jeito e eu vi que não faria diferença e eu fui e votei de outro. E aí, ele achando que o padrinho ia dizer, ah, legal, bacana. Não, o padrinho disse, tu é um juiz de merda, né? Essa é a referência. E eu acho que nós estamos vendo que Celso de Mello é. Vamos lá. Nesse vídeo temos uma síntese didática e pedagógica do momento político brasileiro. Assista, compartilhe. É uma aula de educação democrática. A gente vai passar ele já aí para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Temos que nos adaptar e nos acostumar aos tempos de mudanças. E isso exige informações e coerências, participação e firmeza. Os censuradores de Estado não querem largar as entranhas do poder. Ditadores são eles, FHC, mais Lula, mais STF, mais Globo. Eu acho que deu para vocês entenderem aqui, né? Quer dizer que Celso de Mello, esse pulha, pode emitir opinião e chamar os outros de nazistas. E eu não posso apontar-lhes os absurdos jurídicos próprios de um juiz de merda. Eu não vou deixar que torcidas organizadas, pagas e integradas por marginais pautem a minha vida, o meu destino, o meu futuro e a minha liberdade. Ele está se referindo ao pessoal da Gaviões da Fiel, né, que foram às ruas, um monte de maloqueiro, né, que destruíram tudo, saíram quebrando tudo, atacando as pessoas. Quer dizer, é inacreditável, gente, como você vê 6 semanas de manifestações pacíficas. Na semana que a turma da esquerda resolve aparecer, a gente tem um amontoado de quebra-quebra. E o pior de tudo, nós vemos Rede Globo e outros canais de mídia dando esses manifestantes como bolsonaristas. É um absurdo, é uma distorção da verdade que não tem tamanho. Canalhas, ditadores, vocês é que investem esses adjetivos. Tenham a honradez e a hombridade de usá-los. O tempo de vocês acabou. E você que me lê, vai calar? Uma pergunta. Ou vai dizer ao seu tempo para o que veio? Permaneça quietinho no conforto da isenção, que em breve vais conhecer a força de um cabresto pintado de vermelho. E os teus também vão ser apresentados para esta robustez de uma mordaça. Lute ou se submeta, a escolha é sua.
Tá aqui a matéria. Vamos passar o vídeo para vocês, eu acho que é bem interessante, que vale a pena, vocês vão ter uma noção básica do que vem acontecendo no Brasil desde que Jair Messias Bolsonaro surgiu como um ícone da nossa liberdade. Meados de 2013, o Brasil vivia sob uma única ordem ideológica mascarada de democracia por grupos tucanos e petistas, que dividiam o protagonismo e levantavam uma bandeira comum sem que a sociedade percebesse. Quando a democracia, outrora inexistente, começou a ser reivindicada com a ascensão do conservadorismo e o outro lado passou a ter voz, o sistema estremeceu e se viu ameaçado pela primeira vez desde 1964. Depois do fracasso em assassinar Jair Bolsonaro antes das eleições, o establishment precisou permitir, a contragosto, a vitória do capitão nas urnas, sob pena de ser completamente desmascarado. O sistema se armou para evitar que Bolsonaro implementasse um governo de fato democrático, destruindo assim um império hegemônico existente desde o fim do regime militar. O caos institucional que nós estamos vendo em 2020 é resultado da união perigosa de grupos com interesses antidemocráticos dentro do Congresso Nacional, do Judiciário e da mídia, que devem a todo custo impedir que conservadores possam ter voz e vez na sociedade. Para isso, é fundamental derrubar a principal liderança conservadora, Jair Messias Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal, contando com a benevolência do Executivo e das Forças Armadas, assume então o controle do país em todos os sentidos, fazendo leis, executando as leis, julgando e executando as suas próprias ordens. O Supremo se torna então o cabeça do maior atentado antidemocrático desde 1964, quando terroristas tentaram implementar a ditadura do proletariado no país. Desde então, o que a Suprema Corte vem fazendo não é atentar contra a democracia vigente, como tem sido falado, mas sim agir para impedir que haja democracia de fato, até então uma palavra desconhecida na prática por conservadores brasileiros. Perceba, não é a democracia que está em risco, só agora percebe-se que ela simplesmente não existe no Brasil. O que está em risco é a hegemonia que sufocava qualquer manifestação democrática. E para manter apenas um lado no poder, os antidemocratas são capazes de tudo. Você gosta do meu trabalho e quer vê-lo crescer? Se inscreva no meu canal e compartilhe esse conteúdo. Gente, tá aí a matéria, o vídeo. Vocês viram que ela fez uma ilustração básica do que é o nosso Brasil, do que está vivendo, do que viveu e do que está vivendo o nosso Brasil. Deixa eu só... O nome do canal, gente, é Fernanda Salles. Vale a pena, eu não sou inscrito lá, eu achei esse canal aqui agora. Mas eu vou me inscrever lá, eu tava dando uma olhadinha, ela tem vídeos maravilhosos, eu acho que vale a pena a gente se inscrever lá. Eu mesmo vou me inscrever no canal dela. Aconselho vocês que também façam, né? Se vocês gostarem lá. Agora, vamos ao ponto X aqui, gente. Ela colocou um ponto ali que é verdade ali. Ela falou uma coisa que eu achei interessante. Ela falou o seguinte, que a democracia nunca esteve em perigo. Na verdade, o que está em perigo, e aí eu concordo com ela, olhando pela visão que ela colocou, é a hegemonia do poder, que controlava essa democracia. A democracia hoje está querendo se insurgir, aparecer.
Nós vivíamos uma falsa liberdade. Se nós pararmos para prestar atenção nas coisas, a gente vai perceber que a gente vivia uma falsa liberdade. O que a gente vivia era um excesso de libertinagem. Eles inverteram, eles distorceram o que é liberdade e transformaram em libertinagem. Por exemplo, eles tornaram você livre para xingar quem vocês quiserem. Né? Ou seja, te deram uma margem além daquilo que seria liberdade. Né? Te deram liberdade para você usar qualquer porcaria que você quiser. Né? Foram lá, tornaram mudaram a lei, fizeram com que o cara que fosse usuário de drogas não fosse punido, não fosse preso, o cara é um usuário. Ou seja, foram dando liberdades. Te deram liberdades contra a polícia, né? O bandido não pode ser algemado, tem audiência de custódia, um monte de direitos eles saíram dando. O problema, gente, é que tudo que essa esquerda ofereceu para o povo não foram direitos nem liberdades saudáveis. Você pega, por exemplo, esse excesso de liberdade, destruiu a educação. Destruiu a educação. O aluno entra, se quebrou a questão da disciplina, do critério da disciplina. Antes do PT, o professor era respeitado dentro de sala de aula. O aluno obedecia ao professor dentro de sala de aula. E é o correto. Chama-se disciplina, respeito. Hoje, o professor praticamente apanha dentro da sala de aula. Bandidos andam às soltas para cima e para baixo, e o cidadão anda refém. Então veja que houve um excesso de liberdades que você pode traduzir em libertinagens. O funcionário ganhou um monte de direitos. Mas quais foram esses direitos? Direitos que fazem com que ele possa arrancar dinheiro do seu patrão. Qualquer coisinha, o cara vai lá e ia lá e processava o patrão. Mas o patrão, que era o empregador, que provia o emprego para o cara, que dava ao cara um salário, que esse salário servia para sustentar a família do camarada, o que aconteceu? Ele começou a empregar cada vez menos. Por quê? Porque ele começou a ficar com medo. Você tinha muita liberdade, muito direito e pouco emprego. Então eles foram meio que aliciando as pessoas, começaram a dar Bolsa Família. Na educação todo mundo passa de ano. Começou a formar um monte de pessoas que não tinham conteúdo. E a liberdade foi indo. O meu direito de ir e vir, ensinaram que você tem o direito de ir e vir, está na Constituição realmente. Só que tem uma coisa chamada respeito e obediência. O direito de ir e vir, eles distorceram em relação à família. Por exemplo, um pai chega para um filho de 17, 16 anos e fala: não quero que você saia, filho, meu direito de ir e vir. O governo disse que eu posso ir e vir. Se o senhor relar a mão em mim, eu ligo para a delegacia. Foi isso que o PT fez, a esquerda fez. Deu liberdades e foi destruindo a sociedade brasileira. Foi destruindo a sociedade. Ensinou que o pai, que um filho não pode ser corrigido por um pai. Que um pai não pode colocar um filho de 13, 14 anos para trabalhar. Porque é escravidão. Mas o moleque pode ficar usando drogas e o pai não pode falar nada. Na rua não pode. Se você prestar atenção, houve sim um conjunto de liberdades exposta pela esquerda. Mas uma falsa liberdade, gente. Falsos direitos. Direitos e liberdades que só te levavam para o buraco cada vez mais fundo. Não eram direitos e liberdades que respeitavam o convívio em sociedade. A própria esquerda criou o problema e a própria esquerda criou a falsa solução. E esses caras vinham se mantendo no poder. Veio o Fernando Henrique, aí veio a Globo e elegeu Lula, a Globo reelegeu Lula, a Globo elegeu Dilma, a Globo reelegeu Dilma de novo. Aí veio Jair Bolsonaro. Quebrou a espinha dorsal dessa hegemonia. Ninguém apostava nada nesse cara. Ninguém apostava nada nesse cara.
8 segundos na televisão. Propagandas massacrantes. Se você parar para prestar atenção, gente, você pegar as propagandas de 2018, você vai perceber uma coisa que a gente nunca viu. Todo mundo estava concorrendo, todos os presidentes estavam concorrendo pela cadeira, todos os candidatos estavam concorrendo pela cadeira presidencial. Mas tinha uma coisa que todos eles tinham em comum. Todos eles batiam em Jair Messias Bolsonaro. Todos eles. Todos eles. Bolsonaro apanhou sozinho. De todos eles. Um cara com 8 segundos na televisão. Um cara que gastou apenas 2 milhões em uma besteirinha na sua campanha. Quebrou um sistema que gastou milhões de reais em propaganda, em rede de televisão, em um monte de coisa e absolutamente perderam. Tentaram matar o cara, tiraram o cara de circulação, o cara foi pro hospital, no hospital o povo saiu para as ruas, não teve jeito. Elegemos Bolsonaro do mesmo jeito. E por aí foi. Viram que não derrubaram o cara, viram que não mataram o cara, viram que não conseguiram tirar o cara do páreo. O que eles estão fazendo agora? Lutando para derrubar ele. Criando inquérito das fake news, o projeto que está lá para ser votado hoje, criando lei para as fake news. Tudo isso, gente, é com o objetivo de atacar o presidente e o povo que o elegeu. É chamando as manifestações nas ruas de antidemocráticas, porque essas manifestações é a expressão do povo insatisfeito contra um sistema que tem tentado derrubar o presidente eleito pela maioria das pessoas. É a manifestação de milhares de brasileiros insatisfeitos com a mídia, com a imprensa, que distorce, que mente, que manipula. Eu achei interessante que o Baba Folha publicou essa semana aí uma matéria dizendo que 30% dos brasileiros apoiam Bolsonaro. Apenas 30% dos brasileiros apoiam Bolsonaro. Eu fiquei olhando assim e falei, caraca, mano, cabe muita gente dentro desses 30% que esses caras falam. Nunca vi mesmo. Porque eu vejo todo mundo... Ó, eu vou ser sincero pra vocês, eu não falo isso com demagogia, posso até provar. 70% das pessoas que eu conheço que eram petistas, olha, presta atenção, 70% já olham para Bolsonaro com outros olhos. Não olham mais para Bolsonaro com aqueles olhos de antigamente, das eleições. Olham hoje para Bolsonaro como um presidente que já começam a enxergar em Bolsonaro um presidente do povo. E eu vejo o Baba Folha dizendo que 30% das pessoas são favoráveis a Bolsonaro, o resto é contra. Aí eu falo, cara, deve caber pelo menos umas 150 milhões de pessoas dentro desses 30% do Baba Folha, não é possível. Porque e eu tô lá dentro desses 30%. Não sei, talvez eles precisam voltar para a escola para fazer conta de porcentagem, essas coisas, né? Não sei. Bom, gente, a questão tá aí. Vocês viram mais ou menos ali no vídeo, né? Uma síntese do que está acontecendo no nosso país. E o caldo vai entornar, gente. Vai entornar. Não pensem que vai melhorar não, porque não vai. Porque essa turma não quer abrir mão do osso, não. STF, eu achei engraçado, eu estava lendo a matéria, o STF disse o seguinte, que não ia abrir mão dos seus luxos porque eles não tinham nada para oferecer para o povo. Essa matéria está rondando aí. Né? Eu vi ela de madrugada esses dias e acabei esquecendo de trazê-la para vocês. STF não tinha nada para oferecer ao povo. Nós é que temos que bancar vinhos caríssimos, camarões caríssimos, né? Lagostas caríssimas, enquanto nesse momento de pandemia, você e eu estamos com... Eu tô com a minha geladeira vazia, zerada ali dentro, para dizer que não tem nada, tem 2 achocolatados e pelo menos umas 200 gramas de queijo. É o que tem na minha geladeira. É o que eu tenho na geladeira. Porque a coisa tá feia. Enquanto isso, eles estão lá com a geladeira deles cheinha, abastecida. Canal Brasil Notícias, gente. Ou a gente muda essa história, ou a história da esquerda vai mudar a gente. Fui.